Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje, 11 de junho de 2020, estamos na segunda semana de atividades remotas. Vamos dar continuidade às revisões dos conteúdos estudados nas aulas presenciais. E hoje nós vamos falar de fenômenos. O que são fenômenos? Em ciência, o termo fenômeno é usado para qualquer mudança ou acontecimento. Ou seja, nós chamamos de fenômeno qualquer acontecimento que ocorra na natureza, seja ele espontâneo ou provocado. Os fenômenos podem ser classificados em dois tipos, fenômenos físicos e fenômenos químicos. Vamos inicialmente estudar os fenômenos físicos. Considere que você tem em mãos uma folha de papel branco. Pois bem, gente, essa folha é de papel e ela possui a cor branca, apresenta a cor branca. Então, veja, se você pegar esta folha de papel e rasgá-la em várias partes, você vai obter vários pedaços de papel. Então, eu pergunto para vocês, cada pedaço de papel desse tem a mesma composição da folha que você tinha? Cada pedaço de papel desse tem a mesma cor da folha inicialmente? A resposta é sim. Então, veja só, antes você tinha uma folha de papel na cor branca e depois de rasgado você tem pedaços de papel também na cor branca. Veja que a composição do papel antes e depois do acontecimento é a mesma. Então, quando ocorre um fenômeno desse tipo, nós dizemos que ocorreu um fenômeno físico, ou seja, os fenômenos físicos são aqueles que não alteram a natureza da matéria, nem suas propriedades específicas. As substâncias não se transformam em novas substâncias. Além de uma folha de papel rasgada, podemos citar vários outros exemplos de fenômenos físicos, como uma lata amassada, um bolo cortado em várias fatias, entre outros. Os fenômenos químicos. Os fenômenos químicos diferem dos fenômenos físicos por apresentar alteração da natureza da matéria e, consequentemente, suas propriedades específicas. Por exemplo, vamos retomar o exemplo anterior da folha de papel. Imagine que você tenha em mãos uma folha de papel na cor branca. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar fogo na folha de papel, tá? Suponha que você coloque fogo na folha de papel. Ao colocar fogo na folha de papel, você vai perceber que a folha de papel vai queimando e na queima dela, ela vai se transformando em outros materiais, como cinza, fumaça, que têm propriedades, características e cor diferentes do papel. Ou seja, quando nós queimamos uma folha de papel, nós transformamos o papel em outro material com características diferentes do papel. Nesse caso, as substâncias antes da transformação são diferentes das substâncias formadas após a transformação. Quando ocorre um fenômeno desse tipo, nós caracterizamos como fenômeno químico. Então veja só, se no fenômeno físico não há alteração na composição química da matéria, já no fenômeno químico não, ocorre sim uma transformação. Um material transforma-se em outro material com características e propriedades diferentes do material anterior. Além da queima da folha de papel, nós podemos citar outros exemplos, como a formação de ferrugem, uma barra de ferro, a cicatrização de um ferimento, também a respiração, a digestão dos alimentos, entre outros exemplos de fenômenos químicos. Os fenômenos químicos, que também são denominados de reações químicas, eles ocorrem a todo momento no dia a dia, até mesmo no interior do nosso corpo, como é o caso da respiração, da digestão e diversas outras atividades metabólicas do nosso organismo. Como exemplo aqui de fenômenos químicos, eu trago aqui
quando se mistura a massa do pão com o fermento biológico. Veja só, quando se mistura a massa do pão com o fermento biológico, ocorre uma transformação química que nós denominamos de fermentação. O aumento de temperatura também provoca transformações químicas na composição da massa do pão. Então, a fermentação do pão é um outro exemplo de fenômeno químico. Então, gente, esse foi o tema da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do grupo do WhatsApp. Segue para vocês alguns exercícios para vocês praticarem o que foi aprendido na aula de hoje. Até